Olá, gente. Deus abençoe vocês, graça e paz. Boa noite para vocês que estão comigo aqui ao vivo e boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que vão assistir depois essa live. Bom, gente, daqui a pouquinho nós vamos iniciar esse tema que nós colocamos hoje, que é a verdadeira libertação, mas primeiro nós vamos orar, tá? Logo agora no início da live vamos orar em favor de todas as pessoas, inclusive quero deixar aqui o espaço para vocês colocarem aqui nos comentários os pedidos de vocês, tá? Pode marcar alguém aqui no comentário. Boa noite, Dona Ruas, graça e paz, Deus abençoe, tá? Escrevam aqui nomes, pedidos. Nós vamos orar em favor de todas as pessoas, vamos orar em favor do nosso país, o Brasil, em favor aqui dos Estados Unidos, em favor de Israel, da Palestina, Ucrânia, Rússia, todas as nações. Vamos orar em favor de todas as pessoas, tá? Então podem colocar aqui pedidos, ok? Boa noite, pastor, desde o Rio Grande do Sul, da cidade de Jaguarão, fronteira do Brasil com o Uruguai. Ô Carlos, Deus te abençoe, um grande abraço. A Andréa colocou, peço oração pela minha saúde. Ok, vamos orar agora. Gente, peço uma coisa para vocês. Vamos aumentar essa corrente de oração. Compartilhem com seus contatos e amigos essa live. Isso mesmo. Envie para alguém e fale, olha, a gente vai ter uma oração agora. Participe com a gente, tá? Convide os seus amigos para essa oração, tá bom? Boa noite, André. Grande abraço. Deus abençoe. Graça e paz. Suzana também. Ageu. Graça e paz, boa noite, Deus abençoe, Ageu. Peço muitas orações para a minha família toda. Vamos orar agora. Gente, eu vou dar mais um minutinho para a gente começar a oração. Dá tempo, não dá? Para vocês compartilharem aí. Vocês que estão nos grupos da igreja, né? Até os grupos da Atos 2, aqui da família Atos 2, São Paulo, BH, família Atos 2 online, Células, Pirajá, São Gabriel, Paulo VI, Vila Nova, né? Vamos espalhar. Convide essas pessoas para essa oração agora. Vamos orar em favor de todas as pessoas. Vamos lá? Convide alguém, um amigo, um familiar, tá? Recebi alguns pedidos de oração hoje. Só vou mencionar um, que é o da Eliane, que pediu oração em favor de uma pessoa. Me fugiu aqui o nome agora. Eu não separei o pedido, mas é a dona Eliane lá de São Paulo. Me pediu oração. Vamos lá? Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Vamos lá. Vamos iniciar com a oração. Logo após a oração, nós vamos iniciar o tema sobre a verdadeira libertação. Gente, eu coloquei uma pergunta, eu compartilhei uma pergunta que eu recebi ontem sobre libertação. A pergunta era mais ou menos assim: as igrejas que pregam a graça têm libertação? E aí eu respondi: é onde mais tem libertação. E aí algumas pessoas comentaram, né? Umas entenderam o que eu falei, teve outras que não aceitaram. E sem contar que tem gente que tem muitas dúvidas sobre esse assunto de libertação, gente. Né? Principalmente quem veio da linha neopentecostal. Se você está aí, né, na transição do neopentecostal para o Evangelho da Graça, acredito que você está tendo conflitos com respeito a isso. Né? Eu tive muitos, tá? Eu tive muitos conflitos com respeito à libertação. Porque quando você fala em libertação, você fala para quem está nessa linha neopentecostal já entende como libertação ligada a demônios, uma série de coisas que eu vou falar aqui na live, tá? Mas, biblicamente falando, a libertação ela é diferente do que aquilo que aprendemos, tá? Só para você que está aí do outro lado, vamos falar aqui sobre manifestação de demônios, como é que se faz isso, como se faz, como isso acontece, isso é bíblico ou não, ok? Nós vamos falar sobre isso aqui, mas antes vamos orar. Já deu mais de um minuto, já? Vamos orar então? Vocês estão entrando aí agora, participem da oração com a gente, tá? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma noite. Obrigado por tua graça derramada em nós. Obrigado por teu amor,
tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado pela saúde que o Senhor nos deu, pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigado por tudo, ó Pai. Só estamos aqui porque o Senhor permitiu que estivéssemos. Só conseguimos levantar da cama hoje porque o Senhor permitiu que levantássemos. Senão, nem levantaria. A gente não teria nem levantado, ó Deus. Porque o Senhor é soberano. O Senhor está acima de todas as coisas. Nada se compara a Ti, nada é contra Ti, ó Pai. Nada pode ser contra Ti. Senhor, aqui estamos unidos em uma só fé e colocamos diante do Senhor as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Esses dias, Deus, têm sido difíceis, porque a gente tem visto tantas coisas acontecendo, ó Deus. A gente tem visto, ó Deus, a violência, tantas coisas ruins acontecendo. Por mais que estão distantes da gente, mas nós nos envolvemos com a dor das outras pessoas, a dor do próximo. E isso traz insegurança, isso traz preocupação para o nosso coração. Então eu peço a Ti, Deus, aqui que o Senhor possa acalmar os corações que estão atemorizados, os corações que estão amedrontados, os corações que estão carregados de preocupação. Senhor, nós lançamos em Ti a nossa ansiedade, nós lançamos em Ti as nossas preocupações, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos, colocamos em Tuas mãos aquilo que tenta nos tirar a paz, aquilo que atrapalha o nosso sono, o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar mental. Senhor, toma em Teus braços, ó Pai. Queremos descansar em Ti. Queremos, ó Deus, confiar em Ti. Senhor, nós oramos em favor de todos aqueles que enviaram pedidos de oração hoje, aqui no WhatsApp, nos comentários, as pessoas que enviaram pedidos durante a semana. Ó Pai, o Senhor sabe o que se passa na vida de cada um. O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece os problemas, ó Pai. Ah, Deus, e nada para o Senhor é demasiadamente difícil. Nada para o Senhor é impossível, Deus. Eu sei que tem pessoas doentes agora, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão internadas em tratamento médico, pessoas que estão, Senhor, à espera de uma resposta médica, as pessoas que estão à espera de uma vaga no hospital, pessoas que estão esperando nos corredores dos hospitais. Senhor, eu peço, ó Pai, sim, a ajuda do Senhor para cada pessoa doente, para aqueles que estão enfermos, ó Pai. Sabemos que os recursos humanos aqui embaixo são limitados, os recursos do homem têm limite, mas nada se iguala ao Teu poder. O que vem do Senhor, nada pode limitar, ó Deus. O Senhor pode sim realizar grandes feitos e milagres, e cremos nisso, Senhor. Então eu oro a Deus para que o doente seja curado, essa pessoa que está acompanhando essa oração e está em tratamento médico, Senhor, Deus, que ela tenha bom resultado nesse tratamento. Oh Deus, oramos em favor de todos aqueles que estão enlutados, os que estão de luto, porque perderam familiares, entes queridos, os que estão enlutados diante dessa guerra, os que perderam familiares. Oh Deus, console cada coração. Oro, ó Deus, em favor aqui da Dona Eliane, o Flávio, a Cris. Ó Deus, eles perderam um ente querido nessa semana e eu peço que o Senhor continue consolando o coração deles, o coração da Dona Eliane, o coração do Flávio, da Cris e de todos os outros familiares e amigos. Ó Deus, que o Senhor derrame, ó Pai,
o conforto do Senhor em cada coração. Deus, oramos em favor de todas as nações, em favor desse mundo, Deus. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor paz, derrame paz nos corações, amor nos corações, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que esse mundo só piora, as coisas nesse mundo, a tendência é sempre piorar, mas sabemos que o Senhor está acima de todas as coisas, ó Pai. Então, Senhor, guarde os teus filhos, guarde os teus servos, ó Deus. Ó Pai, oramos em favor de toda a igreja, não só a Atos 2, mas todas aquelas que estão unidas no Senhor, aquelas que estão inseridas no Senhor. Ah, Deus, conserve a tua igreja, ó Pai. Sim, Deus, que haja o fervor nos corações, um avivamento nos corações, que sejamos igreja fervorosa, que sejamos, ó Deus, igreja de fervor, amorosa, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja fria. Ó Deus, nos ensine a assumir a nossa fé. Nos ensine, ó Deus, a publicar a nossa fé, a compartilhar a nossa fé, a assumir a nossa fé, Deus. Ó Deus, que o teu amor seja derramado em nossos corações, que possamos amar os nossos inimigos, que possamos amar aqueles que estão contra Deus. Ó Deus, nos ensine, Senhor, a proceder nas virtudes do Senhor, que a tua palavra viva possa queimar em nossos corações, que a tua palavra viva possa arder em nossos corações. Senhor, não permita que a frieza espiritual tome conta da gente, não, Deus. Pelo contrário, queremos estar aquecidos em Ti, queremos estar aquecidos em Tua palavra. Senhor, eu intercedo, oro em favor, Senhor, de cada família, que haja união, amor, a paz, que haja harmonia nessa casa, nesse lar. Se tem, ó Deus, gente aqui nessa live com problemas no casamento, problemas com o filho, mãe que está desesperada com o filho, já não sabe mais o que falar por filho. Senhor, que o Senhor possa trazer o amor, a união nessa casa, converter o coração que ainda está obscurecido por esse mundo, transformar esse coração que ainda, Senhor, está fechado, esse coração que ainda sobre ele existe um véu. Pai, que esse véu seja rasgado para que esse coração se converta a Ti, para que os olhos sejam abertos para a Tua palavra. Ah, Deus, nós entregamos em Tuas mãos, entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos no Teu poder. E sabemos, ó Pai, sabemos que a Tua vontade prevalece, os nossos pedidos são feitos, os nossos corações fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor e nós cremos em Ti, confiamos em Ti, Senhor. Ó Deus, supra as nossas necessidades. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor é Deus de providência. Então, ó Deus, supra as nossas necessidades. Envia os recursos necessários, ó Pai, para que possamos avançar, para que possamos prosseguir, Deus. Nós entregamos em Tuas mãos e desde já Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu amor, por Tua graça, por Tua obra. Agradecemos, Senhor, pela certeza da salvação que o Senhor colocou em nosso coração. Te louvamos e Te agradecemos. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Creia, creia, tá? Que o seu coração possa transbordar paz em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a tantas coisas ruins que nós estamos vivendo e vendo, né? Porque as coisas, as imagens não param de chegar nessa guerra entre Israel e Palestina, não, Israel e Hamas, né? Então, a insegurança às vezes quer tomar conta da gente, tomar conta do nosso coração, mas que possamos confiar em Deus, gente, que possamos olhar para Deus sempre, tá? Ore
pela criança Levi, o Gisilene. Por mais que eu já encerrei a oração, conte com as minhas orações, tá bom? Levi. Quiser mandar para mim no WhatsApp, pode me encaminhar. Vou deixar até meu número aqui, ó, para você, ó. Aqui, ó. Pode me encaminhar, tá? Pode me encaminhar. Esse é meu WhatsApp. Bom, gente, é o seguinte. Nós vamos agora entrar nesse assunto que eu falei mais cedo, sobre libertação. Gente, todas as lives nossas aqui, todas, eu estou há mais de 3 anos com essas lives. Segundo aí as redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram, são aproximadamente 1000 transmissões ao vivo. São aproximadamente 1000 transmissões ao vivo, contabilizando aí cultos e também lives, né? São aproximadamente 1000 transmissões ao vivo. Em todas as nossas transmissões, né, todos os temas que a gente abordou aqui, que temos abordado, sempre com respaldo bíblico, tá? E a nossa intenção aqui é pregar o Evangelho, é ajudar quem está do outro lado, é tirar dúvidas, é ajudar quem foi vítima de religiosidade, é ser instrumento de Deus para abrir os olhos de quem está cego espiritualmente, tá? O assunto que eu trago para vocês aqui hoje é sobre libertação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos em libertação, para você que teve um ensinamento dentro do neopentecostal, como eu tive, essa palavra libertação, ela já é associada a muitas coisas. Principal delas, demônios. Demônios. Quando você fala em libertação, as pessoas, muitas já associam a libertação a demônios. Por exemplo, fulano precisa se libertar. Fulano precisa de libertação. Mas entenda, todos que não conhecem a Jesus precisam de libertação. E eu vou te explicar hoje como isso acontece, tá? Para você que tem dúvidas com respeito à possessão maligna, para você que tem dúvida sobre essa questão do mundo espiritual, se realmente existe essa coisa de manifestação demoníaca, eu vou explicar para você de maneira resumida, porque eu já fiz. Essa aqui é a terceira live que eu faço sobre esse assunto. Por quê? Porque sempre vem essas perguntas, e ontem eu compartilhei uma pergunta que eu recebi. A pessoa me perguntou assim: as igrejas que pregam a graça têm libertação? Eu respondi: é onde mais tem libertação. E expliquei o que eu vou falar aqui. Entenda uma coisa, voltando um pouquinho nessa pergunta, as igrejas que pregam a graça. Gente, o evangelho que Cristo nos deixou é o evangelho da graça. Esse evangelho não é novo, não, ele não começou comigo, não. Para vocês que estão aqui me acompanhando há um bom tempo, esse evangelho não começou comigo, não. Não começou com a presbiteriana, não. Não começou com a igreja batista, não. Não começou com a assembleia, não. Esse evangelho foi o evangelho que Cristo nos deixou, pregado pelos apóstolos, pregado por Paulo, por Pedro, Tiago, João, por aí vai. Entende? Então, porque a pergunta deu a entender assim: as igrejas que pregam a graça têm libertação? Ou seja, as igrejas que fazem algo diferente. Não, as igrejas que pregam o certo. As igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Ok? Por que nós falamos evangelho da graça? Porque é um evangelho verdadeiro.
É impossível você falar de evangelho verdadeiro sem mencionar a graça, gente. Não tem como. Outro dia, eu acho que até publiquei isso. A pessoa me perguntou assim, se... como é que era a pergunta mesmo, gente? Sobre evangelho verdadeiro, como identificar uma igreja bíblica. Eu falei, né? Como identificar uma igreja bíblica. Eu falei, olha, se prega a graça, é igreja bíblica. Mas se não prega, né? E dentro do evangelho verdadeiro, como acontece a libertação? Já para derrubar muitas dúvidas de vocês aqui. A libertação, ela acontece no dia da conversão. Eu vou repetir. A libertação verdadeira acontece no dia da conversão. Separei algumas coisas aqui só para respaldar. Ok? Mas o pastor João, mas e aquele processo de libertação? Tá, eu já sei que processo você está imaginando aí. Você que veio da linha neopentecostal. Eu também achava isso. Mas esse processo de libertação você não vê na Bíblia. Você não vê Jesus falando, olha, se você quiser me seguir, primeiro você tem que se libertar. Não. O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, onde ocorre a libertação? No dia da conversão. E aí, eu separei aqui, eu poderia separar mais versículos, mas eu separei os mais citados, né? Os mais conhecidos. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No mesmo capítulo de João 8, nós temos no verso 36, que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, gente, nós temos aqui nos dois versículos o verbo libertar, né? Libertar, que vem de libertação. Então, vamos trazer para dentro desse assunto aqui, libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos trará libertação. Se pois o Filho vos colocar em libertação, ou vos dá libertação, verdadeiramente sereis livres. Então, onde está a libertação verdadeira? Em Cristo, em conhecer a verdade. Em conhecer a verdade. Calma aí que eu já vou chegar na questão de possessão maligna. Possessão demoníaca, tá? Já vou chegar. Pera aí. Calma aí. Deixa eu explicar isso primeiro. Então, como uma pessoa vai conhecer a Deus verdadeiramente e não vai ser liberta? O problema é que distorceram o conceito de libertação com processo de libertação, onde vem manifestação demoníaca, onde tem possessão maligna ou possessão demoníaca. E aí as pessoas que foram ensinadas assim, então elas pensam assim, primeiro eu tenho que ter libertação, para depois a pessoa se converter, para depois ter o batismo do Espírito Santo, que é um outro assunto que eu já falei aqui várias vezes. Mas eu não vou entrar nesse assunto do batismo no Espírito Santo hoje, porque é um outro assunto. Mas entenda, libertação, conversão e batismo no Espírito Santo, os três estão ligados numa coisa só. Numa coisa só. Não tem processo, não existe processo, etapas. Não tem etapas. Eu sei que, por exemplo, uma pessoa que está conhecendo a verdade agora, a pessoa que está aprendendo, começou, né, do zero mesmo, começou a frequentar uma igreja,
começou a entender a Bíblia. Ela está nos primeiros passos, mas vai chegar um dia onde haverá no coração dela, se Deus quiser, se a vontade, se for vontade de Deus, o coração dela será quebrantado, ela será alcançada pela graça, será liberta de verdade, será transformada de verdade. Entenda, essa libertação que a Bíblia diz é libertação do mundo. É libertação do mundo. Não é libertação, gente, de problemas. De problemas. Não, libertação do mundo. Né? Quando nós chegamos a Cristo, chegamos algemados ao mundo. E aí, conhecendo a verdade, em Cristo fomos libertos. Ou seja, as algemas foram quebradas, o que nos ligava ao mundo foi quebrado. E hoje, por isso que Cristo diz, né? Por isso que João disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu posso dizer que eu sou livre em Cristo. E se você também se converteu a Ele, se você também se arrependeu dos seus pecados, você pode dar um grito aí agora, eu sou livre em Cristo. Em nós houve libertação. Em nós houve libertação. Então, aí, quando eu publiquei essa pergunta, no comentário, uma pessoa me perguntou assim, e se manifestar um demônio? E se manifestar um demônio? Eu respondi, a gente expulsa, uai. Expulsa. Né? Não foi isso a ordem de Jesus para os discípulos, né? Em meu nome expelirão demônios? Expelirão demônios. Expulsarão. Não. Em meu nome vocês vão conversar com o demônio. Em meu nome vocês vão entrevistar demônio. Não. Em meu nome expulsarão demônios. Se uma pessoa possessa por um espírito maligno está na minha frente, nós vamos expulsar. Simples. Como Paulo fez. Lembra lá quando a jovem adivinhadora estava lá em Atos, acho que Atos, me fugiu. Paulo ou Pedro, agora eu confundi tudo. Quem puder colocar aqui, por gentileza. Quando a jovem adivinhadora estava lá, acho que em Atos 6, se eu não me engano. Se foi Atos 6, então foi Pedro, né? Alguém pode me ajudar aí? Da jovem adivinhadora. Ela adivinhava. Não, foi Paulo. Porque logo em seguida Paulo e Silas foram presos, né, por conta disso. Isso foi Paulo mesmo. E aí quando a jovem estava lá adivinhando, né, o espírito de adivinhação, a Bíblia diz que Paulo ordenou que aquele espírito saísse dela. Ele expulsou aquele espírito do corpo dela, mandou aquele mal embora. E ela ficou livre. E por conta disso, eles foram presos, né, porque os religiosos ficaram indignados com os dois, porque essa mulher ela dava lucro para os religiosos, né, com a adivinhação, né, com as adivinhações. E ela dava lucro. Então Paulo expulsou aquele mal do corpo dela. A gente vê isso, Jesus também, né, quando expulsou o espírito maligno do corpo do jovem. Né? Então a gente vê isso na Bíblia. Né? Então, até uma pergunta que eu recebi ontem, depois dessa publicação, se eu acredito que demônio existe. Claro que existe, porque a Bíblia fala deles, da existência de demônios. Ok? Então, se a Bíblia fala que existe, porque existe. Ok? Atos 16. Obrigado, Ronaldo. Atos 16. Foi Paulo mesmo. Obrigado. Confundi com Atos 6. É que logo em seguida eles foram presos, Paulo e Silas. Obrigado. Então, existem demônios. Só que o problema é que hoje, essa linha do neopentecostalismo abraçou isso, né? Onde fala de libertação e onde tem, né, manifestação de demônios. Já me perguntaram isso uma vez. Você acredita que são demônios mesmo? Alguns casos, sim. Outros não. Tá? Outros não.
ok? Porque a gente não pode generalizar. Porque eu acredito que tem gente sincera mesmo, gente que passa por isso, gente, tá? Eu já presenciei isso numa visita. A Atos 2 já estava com as portas abertas. Eu e a minha esposa, a gente foi fazer uma visita na casa de uma família. E, inclusive, essa moça ela não frequenta Atos 2. Ela foi só uma vez depois da visita, porque ela já tinha a igreja dela, inclusive uma igreja bíblica, tá? Ela e o marido. E aí, quando eu fui até a casa dela, nós conversamos, e eu disse para ela, olha, a gente vai fazer uma oração por você aqui e tal, mas o que vai mudar, o que vai transformar a sua vida é você se entregar a Jesus. O que falta é você se converter a Jesus. E aí, ela, no momento da oração, o espírito maligno manifestou, não que a gente chamou, tá? Porque tem isso também, não que a gente ficou ali, né, falando nomes, nada disso, porque isso não existe, tá? Ficar falando nomes, não. Porque, manifesta que isso, você não vê isso na Bíblia, tá? Isso é uma prática do neopentecostalismo, ok? Neopentecostal que faz isso. E aí, na hora da oração normal, orando por ela, pelo marido, orando pela família, né? E aí aconteceu isso. E a gente expulsou aquele espírito maligno, depois a gente conversou com ela mais uma vez, e graças a Deus, depois dessa conversa, depois ela mandou pra gente um texto agradecendo que realmente se entregou a Jesus, que abandonou, ela tinha algumas práticas do mundo que ela carregava ainda, que ela abriu o coração e falou para ela, olha, abre mão disso, você tem que renunciar a isso, se converta para Jesus de verdade. E ela deu ouvido e creu e se converteu. Então, assim, estou citando isso para vocês entenderem que existe, sim. Só a gente que hoje está muito, muito distorcido, tá? Isso está, sabe? E tem gente que, sem conhecimento bíblico, acaba cedendo a essas coisas. Agora, falando para vocês, igual tem gente que pergunta, oração forte. Oração forte é a oração sincera. Tá? É a oração sincera. Se você aprendeu essa coisa de oração forte, que é a oração que fica ali chamando demônios, esse tipo de oração também não é bíblica. Tá? Primeiro, a gente ora a Deus. A gente ora a Deus. A gente não ora aos demônios. A gente não fala com os demônios, a gente fala com Deus. Ok? A gente pede a Deus. Tá? E, por exemplo, nós oramos aqui no início da live. Oramos em favor dos doentes, das famílias. Né? Oramos em favor de todas as pessoas que pediram, que colocaram aqui os pedidos. Oramos em favor das pessoas. E em nenhum momento você me viu falando, me dirigindo ao diabo. Ó, diabo. Não, pessoal, porque isso não tem base bíblica. Tá? Isso não tem base bíblica. A gente ora a Deus, a gente conversa, é com Deus. É com Deus. E essa questão de mencionar, né, de falar nomes, na verdade são entidades de uma outra religião, né, que também tem isso, que são citados misturados, né? É uma mistura danada, né? Com a mistura da religião A, B, eu não vou citar nomes não, tá? Religião A, B, C com o cristianismo. É uma mistura danada. E nisso as pessoas que não têm conhecimento acabam adotando essas coisas, né? Por isso que quando você fala hoje de libertação, ensinando isso que eu estou falando aqui, tem gente que, mas como assim? Não, mas primeiro tem que se libertar. Primeiro tem que se libertar, se converter e ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa só. Ponto final. A obra de Deus regeneradora é uma só.
ela não tem etapas. Ela não vem em etapas, sabe? Primeiro isso, depois isso, depois isso. Não, pessoal. Eu até separei. Quer ver? Aqui, ó. Pois ele, Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, verso 13 e 14. Então, tá vendo? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Né? A quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nos tirou das trevas para a sua luz, nele nós temos redenção e o perdão dos pecados. Então, para receber o perdão dos nossos pecados, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão dos nossos pecados. E qual é o dia que acontece o arrependimento? No dia da conversão. No dia da conversão. Gente, hoje tem gente que pensa, eu preciso me libertar disso. Preciso me libertar daquilo. Preciso me libertar. Não, você tem que se libertar do mundo. Do mundo. Do mundo. E se converter a Jesus. A libertação é plena, é verdadeira. Né? E aí, uma outra pergunta, se vocês quiserem perguntar ou colocarem aqui alguma observação, fiquem à vontade, tá? Uma outra coisa, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de problema emocional, né? Como a depressão, não é demoníaca. Eu já falei isso aqui várias vezes, não é demoníaca. Depressão não é sinal de possessão maligna. Não é. Ô pastor João, mas pode acontecer de uma pessoa possessa de um demônio e ter depressão? Pode. Agora, a causa da possessão maligna no corpo dela não é a depressão. Não é a depressão. Ok? Fique claro isso para vocês. É um problema emocional a depressão. Já falei isso aqui várias vezes. E aí tem outras coisas, como por exemplo, a pessoa que tem perturbações noturnas, né, vê coisas, ouve coisas. Eu não vou dizer para você que a pessoa que tem algum tipo por exemplo, a pessoa que escuta algum tipo de voz, alguma coisa desse tipo, dizer que ela tem demônio, que pode ser um outro problema. É o que eu estou falando para vocês. Tá? A gente não pode sair pegando aí essas coisas e considerar que a pessoa tem uma possessão maligna, porque, gente, a possessão demoníaca é uma coisa muito séria. É muito séria. Para você ficar a qualquer coisa dizendo, tem um demônio ali, ali tem um demônio. Sabemos que todas as pessoas que não estão em Cristo, repito, todas as pessoas que não estão em Cristo estão no mundo. E essas pessoas necessitam de libertação. Ok? De libertação. Essas pessoas estão algemadas ao mundo. Ao mundo. Tá? Agora, sair dizendo que qualquer problema, qualquer coisa... isso é um demônio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, o neopentecostalismo, eles usam uma chamada, chamando as pessoas, né? E eles citam sinais de uma possessão maligna. E um dos sinais que eles citam é dor de cabeça constante. Ô, gente, hoje, com a visão que eu tenho bíblica, graças a Deus por isso, a dor de cabeça ela pode vir por tantos motivos. Eu mesmo, se eu ficar sem comer, se eu não almoçar, eu posso comer até um lanche.
Mas se eu não comer de verdade comida, eu sinto dor de cabeça. Eu sinto dor de cabeça. Se eu não dormir direito, eu sinto dor de cabeça no outro dia. Imagina se eu não dormir direito todos os dias. Então todos os dias eu vou ter dor de cabeça. Quer dizer que eu tenho um espírito maligno? Então são essas coisas. Não existem sinais de uma possessão maligna. Tá? Não existe... desculpa. Não existe um padrão para dizer essa pessoa tem demônio. Porque são muitas coisas. São muitas coisas. É algo tão sério. Essa semana eu estava assistindo com a minha esposa um documentário daqui dos Estados Unidos sobre possessão maligna. E eu achei interessante porque a família, onde tinha um garoto, né? E esse garoto era um garoto agressivo, muitos problemas ele tinha muitos problemas. Falava em matar. E aí, ele em casa, ele era tomado por um demônio. Em casa, sozinho, com a família. E a família gravou isso. Tem áudio, tem vídeo desse garoto assim. Ok. Tá vendo? Existe ali uma possessão maligna. É nítido que existe. Agora, eu não posso sair afirmando aí que qualquer sinal, qualquer coisa, tem um demônio ali, existe um espírito maligno ali. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eu falo isso? Porque eu vi muita gente sofrendo por conta dessa afirmação. Você tem um demônio. E quem está aqui na live comigo que passou por isso, sabe. Sabe. Igual o rapaz ontem. Comecei a seguir o pastor hoje, a Flávia escreveu: estou amando a live esclarecedora, porque eu mesmo já manifestei algumas vezes na igreja e nunca adiantava. Nada, só me libertei a partir do dia que me entreguei a Jesus de verdade. Olha que bacana o comentário da Flávia. Obrigado, Flávia, por compartilhar. Exatamente isso. São pessoas como você, Flávia, que eu vi por muitos anos, né, naquele processo que eles falam. A pessoa toda semana manifesta com um espírito maligno no corpo. Toda semana. E aí? Que processo é esse que não acaba? Não é processo, gente. É entrega a Jesus. É entrega a Jesus. É isso que tem que acontecer. Então, essas coisas que envolvem esse assunto libertação são sérias. São sérias. Ontem um rapaz me escreveu, acho que ele está aqui na live. Ele me escreveu assim: pastor, eu vi lá o que você publicou, tal, e eu sei que demônio existe, porque eu vivi muitos anos servindo aos demônios. E eu sei, pastor, o que é ter um demônio nas suas costas. Ele falou isso para mim. Hoje ele tá livre, inclusive conheceu o Evangelho da Graça, conheceu a graça de Cristo e participa com a gente aqui online. E interessante que ele disse, porque ele serviu os demônios por muitos anos. Então, tá vendo? Aí sim, ok, olha só a história, né? E ele hoje pode dizer: eu sou livre. Por quê? Por que ele é livre? Porque hoje se converteu a Cristo. Então é isso, gente, que eu estou falando para vocês, né? A libertação verdadeira está em Cristo. Ela vem pela palavra. Ela vem pela palavra. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Tá? É isso que elas precisam entender. Então, se você está aí do outro lado, com dúvidas com respeito a isso, que quem prega a graça é uma igreja que não tem libertação, nada disso. Pelo contrário, onde mais tem libertação, porque todos os cultos têm libertação. Porque todos os cultos, sabe por que todos os cultos... Deixa eu falar da igreja que eu faço parte, da igreja que eu pastoreio, na Atos 2. Todos os cultos na Atos 2
tem libertação. Sabe por quê? Porque todos os cultos têm pregação do Evangelho. Tem pregação da palavra de Deus. E quando há pregação, quando tem palavra, está dando oportunidade a alguém conhecer a verdade. E se alguém naquele dia conhece a verdade, esse alguém é liberto. De vez. Liberto. Ok? Então, queria compartilhar isso com vocês. Se você tiver dúvidas sobre isso, você pode me encaminhar, porque o assunto é extenso, tá? É extenso. Separei outras coisas aqui. Quer ver? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Né? Então, ele nos coloca em liberdade, ele nos tira do cativeiro. Ele nos tira do cativeiro. Tá? Uma coisa, gente, que eu preciso falar para vocês, que eu vejo isso que tem muita gente que não tem conhecimento acaba aderindo isso. Né? Essa coisa de entrevistar demônios, a gente não vê essa prática na Bíblia. E uma coisa que a gente percebe que isso é usado, e dependendo do lugar, o espírito maligno ali fala o tempo todo. E Bíblia que é bom, não tem. Toma muito cuidado com isso. Porque, primeiro, quem é o pai da mentira? É o diabo. Eu não vou à igreja para ouvir o diabo. Eu vou à igreja para ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. Tá? Eu vou para a igreja porque eu quero me alimentar da palavra. Eu vou para a igreja porque eu preciso de ouvir. Né? E o interessante é que a entrevista com demônios que esses lugares fazem, acha que o que o demônio está falando vai libertar alguém que está do outro lado, Gente, a única coisa, escuta o que eu vou falar para vocês, a única coisa que pode despertar uma pessoa, a única coisa que pode transformar uma pessoa, a única coisa que pode tirar uma pessoa das trevas para a luz é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não há outra coisa. É Cristo que põe em liberdade. É o Espírito Santo que põe em liberdade, gente. É o Espírito Santo que põe em liberdade. Não é demônio, não. Não é o que o demônio falou, não. Estou me lembrando aqui, quando eu recomecei, quando eu saí do neopentecostal, quando eu disse não para o neopentecostal, não quero mais porque eu conheço agora a verdade, vou pregar a graça. Eu me lembro que teve gente que me encaminhou mensagens dizendo assim, olha, pastor Joel, cuidado, porque aqui na igreja manifestou um demônio falando que foi ele que tirou você, né? O demônio falando que me tirou da antiga instituição, que vai tá preparando para você, que vai te pegar, papapá, papapá. Eu virei para algumas pessoas, depois nem respondi mais, porque foi assim, foram muitas pessoas que mandaram mensagens. Eu falei para algumas assim, olha, primeiro, quem disse isso foi o pai da mentira. Se é que era demônio mesmo, né? Tem isso também. Igual eu falei para vocês, em alguns casos não é demônio. Se é que é demônio mesmo, o diabo é o pai da mentira. E outra coisa, como estava recente na minha saída, eu falei, olha, foi ele que me tirou? Tá, então deixa o tempo falar, deixa o tempo mostrar. Porque eu até li ontem essa palavra, está aqui em João 8, que quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, vou até abrir aqui, gente, nossa Deus, vou abrir essa palavra aqui. Deixa eu achá-la aqui.
João, onde Jesus disse, João 10, eu sou o bom pastor. Vou ter que abrir para vocês. Vou ter que abrir essa palavra. Quando ele disse, eu sou o bom pastor, alguns judeus ali não aceitaram as palavras de Jesus. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu abrir aqui. João 10, a partir do verso... João 10, vou achar aqui. Olha só. Estava lendo isso ontem. João. A internet aqui tá lenta. João. Deixa eu... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um minutinho, gente. Vou abrir. Preciso mostrar isso para vocês. Preciso mostrar. João 10. Tem outra linguagem, mas tudo bem. Outra tradução, mas tudo bem. Cadê? Aqui. Depois que Jesus disse, eu sou bom pastor, João 10, 19. Né, ele disse, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Inclusive, esse eu sou o bom pastor vai ser a pregação de domingo. Tá? Eu estava lendo ontem, por isso que eu me lembrei aqui. E depois que ele fala, né, do mercenário, do ladrão, né, da vida abundante, inclusive, essa explicação de Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é dinheiro não, viu gente? Não é prosperidade não, tá? Não é prosperidade não. Ali, o contexto, lê o contexto, Jesus não está falando de eu vim para que você tenham vida e vida com abundância, que tenham prosperidade. Para que tenham vida, ali ele está falando de vida eterna. E essa abundância é abundância da graça, do amor, da misericórdia. Não tem nada a ver com dinheiro. Mas vou deixar para domingo. Aí depois que ele falou essas palavras, aí lá no verso 19, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Né? Os judeus não aceitaram. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, por que ouves? Ou seja, teve judeu que diz que Jesus estava endemoniado por falar aquilo. Inclusive o contexto que João 10, Jesus está falando para os religiosos, os líderes que estavam enganando as pessoas. Quando ele fala lá do mercenário, quando ele fala do ladrão, ele está se referindo aos líderes religiosos, pessoal. E aí, depois que ele falou essas palavras, alguns judeus disseram, ele tem demônio para falar essas coisas. E aí, outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? De novo, gente. De novo. Verso 21, João 10, 21. Diziam, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Tá vendo? Esse povo que fica atrás dessas coisas. Essas pessoas que ficam atrás dessas conversas, olha o que o demônio falou lá em cima do altar. A gente sabe que não existe mais. O último altar foi o Calvário. E aí as pessoas, meu Deus, elas precisam entender isso. Tá? Então, demônio não abre os olhos de ninguém. Quem abre os olhos é Jesus. É Jesus.
Gente, eu só dei aqui algumas pinceladas sobre libertação, mas o assunto é muito extenso. Espero que você do outro lado não tenha dúvida. Espero que você, Flávia, continue seguindo esse caminho de verdade, o caminho da palavra de Cristo, da graça. Fico feliz por você, tá? Vou deixar essa live salva aqui. Vocês que entraram agora, nós iniciamos a live com uma oração. Seria bom você voltar, vou salvar a live, você volta, participa da oração e pega o início da live, porque o assunto foi sobre libertação, tá? Eu não aqui trouxe muitos textos, mas os principais, ok? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Tá bom, gente? Deixar essa palavra aqui, João 10, verso 20 e 21. 19, 20 e 21. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Não tem como, né? Não tem como. Tá bom? Me sinto perdida. Já conversamos, não sei o que fazer, Jamile. Ô Jamile, eu sei, me lembro de você. Estou à disposição. Se você quiser me chamar no WhatsApp, escrever, mandar o seu áudio, sua mensagem, estou à disposição. Mas olha, Cristo está à sua disposição, tá? Eu não sei se isso que você escreve tem a ver com aquilo que você falou comigo, né? Eu já te orientei sobre o que fazer, né, diante daquela situação. Cabe a você seguir. Eu sei que não é fácil, tá? Sei que não é fácil. Mas Jesus é tudo. Tudo. Tudo que você precisa, ô Jamile, está em Cristo, está em Jesus. Tá bom? Gente, o seguinte, eu vou salvar a live, tá? Vou deixar salva aqui, vou encerrar porque agora eu vou gravar. Eu tenho algumas mensagens que eu preciso gravar agora. E domingo, a pregação que eu falei para vocês, essa aqui de João 10, estaremos aqui online, domingo 9 da manhã. É culto, tá? As igrejas locais aí do Brasil, BH e São Paulo, os cultos são 9 da manhã também. Em São Paulo, 9 da manhã e 19 horas, inclusive o pastor Flávio vai estar com vocês em São Paulo, né? E o pastor Jonas vai estar em BH. Os dois vão trocar nesse domingo, né? O pastor Flávio é de BH, o pastor Jonas é de São Paulo. Mas aí o pastor Jonas vai para BH, vai ministrar o culto lá em BH, às 9 da manhã, e o pastor Flávio vai para São Paulo ministrar o culto, tanto de manhã como também à noite, aí em São Paulo. E eu, como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vou estar online aqui com vocês, no culto online, às 9 da manhã. Instagram, Facebook e no canal no YouTube. Todos os domingos, 9 da manhã, estamos aqui online. Tá? Espero vocês e vamos falar sobre esse assunto, João 10. Tá? Uma palavra maravilhosa. A gente está numa série boa, a série O 7 Eu Sou de Jesus. Domingo agora, se eu não me engano, é o quarto. Já foi. Eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Isso mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Domingo agora é o quarto. Aí faltam mais 3, vão faltar mais 3 aí nos próximos domingos. Tá bom? Então é isso, gente. Que live maravilhosa. Gostei. Semana que vem, já deixem anotado aí, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre o seguinte: a graça não é barata, mas também não é cara. Live daquelas, hein? A graça de Deus não é barata, mas também não é cara. Vai ser daquelas. Por quê? Tem gente que acha que a graça é barata e tem gente que considera a graça cara. Ela não é barata e nem cara. Ô pastor Joel, ela não é barata nem cara. Ela é o quê? Quinta que vem. Eu vou deixar você com essa aí. Quinta que vem estaremos aqui de novo. Tá bom? Se Deus quiser. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Domingo estaremos aqui online às 9 horas da manhã. Não percam, tá? Esqueci. Deixa meu contato aqui com vocês. Os endereços, bacana. Quem me lembrou do endereço? Obrigado. Os endereços das igrejas aí no Brasil. Da Atos 2. Se você está procurando uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja acolhedora, uma igreja pautada na verdade, uma igreja sem religiosidade, eu te indico
Atos 2, sem dúvida. Tá? O endereço de BH, você que mora em Belo Horizonte ou região metropolitana. Rua Curiatã, número 140, bairro Guarani. Curiatã, 140, bairro Guarani. São Paulo, você que mora em São Paulo ou na Grande São Paulo. Rua Carolina Fonseca, 868, Itaquera. Rua Carolina Fonseca, 868, Itaquera. Qualquer coisa, esse é o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo se você precisar de informações sobre a igreja, aconselhamento pastoral. Se você olha, pastor João, eu quero tirar uma dúvida, eu fiquei com vergonha de falar aqui nos comentários, mas eu preciso esclarecer uma dúvida com você, me chama no WhatsApp, ou senão você pode mandar aqui no meu direct mesmo, aqui no Instagram mesmo, tá? E fique tranquilo, que ninguém vai saber o que você me mandou. Eu nunca menciono aqui, ó, fulano de tal me escreveu isso. Não. Quando eu quero compartilhar alguma coisa, eu primeiro pergunto, eu posso compartilhar isso com outras pessoas? Se a pessoa disser que sim, ok. Mas, normalmente eu nem coloco não. Só se for alguma coisa assim que eu acho bacana os outros saberem, mas eu peço primeiro permissão, não saio falando, né? É falta de ética. Boa noite, Dona Rose. Beijo na família também. Beijão pra senhora, toda a família. Gente, tô morrendo de saudade de vocês aí de São Paulo, de BH. Meu coração queima. Mas estamos aqui num propósito de Deus, eu creio. Estamos caminhando, graças a Deus, gente. Orem por nós. Estamos aí caminhando passo a passo, dentro daquilo que já esperávamos. Estamos indo, estamos caminhando. E Deus na frente, tá? Força para todos nós. A saudade aí não tem como, né? Tem coisa que eu até evito ver, às vezes um vídeo daí que me pego chorando várias vezes, mas Deus está no controle de tudo, gente. Tá? No controle de tudo. Eu amo vocês de todo o meu coração, tá bom? Beijo no coração de vocês, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Não deixem de comentar, de compartilhar e de curtir, por favor. Vou salvar a live aqui, tá bom? Deus abençoe.